terrível. Eu estava pouco mais de um mês atrás, participando de um treinamento aqui no Mackenzie com pastores de várias partes do país, e eles ficaram hospedados ali na Consolação, perto da Paulista, ali na altura da Paulista, e gente de Goiás, gente do Maranhão, gente de Mato Grosso, pessoas de tudo que é parte do país. E aí a gente conversando, falando sobre cidades e falando sobre essas coisas, falou assim: São Paulo é uma cidade horrível. Eu estava andando ali à noite, aqui é Sodoma e Gomorra, né? A cidade terrível. Não sei como é que vocês conseguem viver numa cidade dessa. Então a gente tem esse medo, se cria esse medo da cidade e de tudo que a cidade apresenta, porque a cidade e as pessoas da cidade passam a ser o nosso grande inimigo. O segundo maneira de se relacionar com a cultura é o que nós chamamos de Cristo da cultura. Primeiro nós temos o Cristo contra a cultura e o outro é o Cristo da cultura. Nesse caso olhamos para a cultura e tentamos moldar Cristo para que ele seja aceito pela cultura. Removemos qualquer afirmação difícil feita pela Bíblia e tentamos realinhar o nosso discurso de modo que a mensagem seja mais atraente. Nesse caso podemos olhar para a história cristã bíblica como uma série de metáforas que não devem ser entendidas de forma literal e pensar apenas no aspecto sociológico do cristianismo. Olhamos para Cristo como um líder inspirador, mas não como filho de Deus. Vemos sua morte como um ato político e sua ressurreição como uma metáfora para nos inspirar para lutar contra os poderosos. Além disso, procuramos eliminar as histórias do Velho Testamento que sejam constrangedoras, assim como falas de Paulo e até do próprio Jesus. Nós vamos lapidando a Bíblia para que a história ela fique mais aceitável e assim nós possamos também ser aceitos pela cultura. Esse é o Cristo da cultura. Pessoas assim tendem a usar o seu tempo nos cultos para fazer bons discursos sociológicos, bons discursos filosóficos, renunciando todo o fundamento da fé cristã, da fé evangélica, e dessa forma a gente pode ser aceito pela sociedade, ser abraçado pela sociedade, e a igreja se torna um tipo de espaço para discussões sociais, para discussões dos problemas da sociedade, mas nós acabamos negando e tirando todo o fundamento do que de fato é o cristianismo. Mas o terceiro modo, e o modo que eu quero propor para você, é o Cristo redentor da cultura. Nesse caso, olhamos para a cultura e para a cidade como parte da boa criação de Deus, mas que, assim como tudo, inclusive nós mesmos, está manchado pelo pecado. A cidade é o palco da ação redentiva de Deus, e nós somos participantes disso. Não estamos alheios à cidade. Nossa visão de trabalho, família, relação com o lazer, com a culinária, os sonhos que temos para nós e para os nossos filhos, nossas indignações, nossas aspirações, são frutos da influência da cidade na nossa vida. Citando o autor Charles Dickens, ele começa um dos seus livros dizendo: é o melhor dos tempos, é o pior dos tempos. É a idade da sabedoria, mas também a idade da tolice. É a época da fé e a época da incredulidade. É a estação de luz, mas a estação das trevas. É a primavera da esperança e é o inverno do desespero. Temos tudo diante de nós e não há nada diante